Você está em Cine Semiótica, canal com reviews sobre filmes direto ao ponto. Shinobi Heart Under Blade, de 2005, é uma produção japonesa sobre destino e um amor impossível. Quer saber por que essa produção vai além de Romeu e Julieta? Acompanhe aqui em Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica. Quando imaginamos produções de samurais ou ninjas superpoderosos, nos vem à mente coreografias bem executadas e batalhas que desafiam as lógicas da física. No entanto, quando se trata de Shinobi Heart Under Blade, há duas facetas. Uma delas relacionada às lutas em combinação perfeita com efeitos especiais e a outra faceta presente na direção de Shimoyama Ten, a qual acredito ser a mais poética nessa produção, pois ela trata da simetria estética como proposta no jogo de cores, enquadramentos e ângulos de câmera. Essa última faceta destaca-se pelo foco no plano de expressão. A semiótica denomina categorias plásticas esses formantes da imagem, os quais são categorizados como cromáticos e topológicos. É cromático tudo que se refere a uma oposição de cores ou falta delas, acromatismo, seja oposição entre colorido versus preto e branco, seja entre diferentes cromatismos, frio versus quente, cores primárias versus secundárias, seja de contraste, gradação ou saturação de cores, como claro versus escuro, sombra versus luz. É topológico todo posicionamento de câmera em relação ao signo representado que o coloca em diferentes posições, por isso o termo do grego topos. Assim, é relevante a posição dos objetos na cena, acima, abaixo, à direita, à esquerda, centralmente, no plano de frente, no plano de fundo, perto, longe, com efeitos de lente também, zoom in, zoom out, direção do deslocamento, se horizontal ou vertical ou inclinado. Assim, há uma simetria de pontos de vista da objetiva da câmera e de cores que rege as duas faces da batalha entre as tribos Koga, de Manjidani, e Iga, de Tsubagakure. De acordo com a narrativa, ambas foram amaldiçoadas pelo primeiro Hattori Hanzo, que edificou uma pedra que separaria as duas tribos para sempre. Caso voltassem a se confrontar, causariam um desequilíbrio naquela região do Japão feudal. Assim, o governo local deverá cessar essa guerra ou enviar tropas para dizimar as duas tribos de ninjas. Oboro, papel da lindíssima Yuki Nakama, é a guerreira que representa Manjidani, enquanto Genosuke Joy Odajiri representa Tsubagakure. O plot de Romeu e Julieta está presente na história de ambos, pois se amam, apesar das tribos serem inimigas. Como dito no início, esse plot vai além disso, e sua transformação narrativa, seu plano de conteúdo, segue par e passo, no mesmo ritmo, as transformações do plano de expressão. Essa relação entre o conteúdo da história e a estética expressiva do filme obedecem ao princípio temático do Yin e Yang, conforme a filosofia oriental que remete a uma ideia de complementaridade de elementos primordiais relacionados ao princípio masculino e feminino. O signo do Yin Yang, feminino e masculino, já foi apresentado na análise de outro filme de nosso canal, filme Ponto de Mutação, Mind Walk. Vejam no card. Como há um espelhamento resultando uma simetria de ideias, tudo que diz respeito a Tsubagakure, do guerreiro Genosuke, reflete o princípio masculino. A mesma construção expressiva vale para Oboro, de Manjidani, que reflete o princípio feminino. Desse modo, características como caráter solar, altura, luz, calor, vento, poeira, secura, rapidez, exterioridade refletem o caráter masculino, enquanto o aspecto lunar, baixo, escuro, úmido, interno, frio, sombrio, introjetado reflete o caráter feminino. Da mesma forma, toda angulação de câmera do plano de expressão reflete a narrativa, assim como o ponto de vista relativo ao Yin de Oboro e ao Yang de Genosuke. Assim, a lente da objetiva tende a focar Oboro e sua tribo com angulação de baixo para cima, contre-plongée ou low angle shot, mostrando mais sombras, o vale da montanha, águas correntes e cores mais frias, roxo, azul, verde escuro. Enquanto o enquadramento relativo a Genosuke e sua tribo tende a refletir elementos masculinos, como plongée, a câmera de cima para baixo, high angle shot, focando mais elementos solares, luz,
poeira à altura das montanhas e cores quentes, o amarelo, vermelho, cor de terra. Enfim, todo o cromatismo e pontos de vista topológicos são integrados de forma simétrica a tudo o que é narrado no enredo da história. Com isso, o filme procura dar uma coesão semântica de sentidos, ao mesmo tempo em que confere uma coesão plástica da expressão cênica por meio dos formantes que são mostrados a cada enquadramento e angulação de câmera. Por que Shinobi Heart Under Blade vale a pena? Simples. Além de pura ação em vários momentos do filme, há também uma direção de arte e fotografia caprichadas, que engrandecem o enredo do filme, sobretudo em um tipo de produção que vem sendo valorizada pela crítica ocidental desde a produção de filmes como Herói, Hero, 2002, O Tigre e o Dragão, Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000, que rendeu continuação no Netflix com o subtítulo Sword of Destiny, de 2016, O Clã das Adagas Voadoras, House of Flying Daggers, 2004, entre outros, com foco também no plano de expressão, sobretudo na coerência do uso das cores. Para uma experiência de cores, recomendo sobretudo Herói, com a atuação de Jet Li em nível máximo de arte marcial. Há informações interessantes sobre essas produções no IMDb. Este concede a Shinobi a nota 6,9, enquanto Rotten Tomatoes concede 76% de aprovação da audiência. O que acharam de Shinobi? Interessaram-se? Deixe seu comentário e assine o canal Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica.